Aleluia. Bom, não se assuste com o tema desta ministração, mas quero que você compreenda tudo pelo teu espírito, amém? E o tema é: estamos no fim do mundo, e agora? Eita Jesus, estamos no fim do mundo, sim ou não? Será? É sobre isso, à luz da palavra, que eu quero conversar com você, porque eu tenho me deparado com pessoas de diversas linhas ideológicas e até mesmo escatológicas, e algumas pessoas até com medo do que possa acontecer, até porque nós nunca imaginávamos que em pleno século 21 viveríamos como aquilo que vivemos na pandemia, né? Você não imaginava que o mundo poderia parar por causa de uma pandemia? Era coisa dos livros de história, e muitas vezes isso aterroriza ainda muitos corações, e esses traumas recentemente vividos muitas vezes nos fazem acreditar até mesmo em muitas teorias de conspiração. Algumas podem até não ser de conspiração, mas muitos crentes estão assustados e estão perdendo o foco do que realmente importa, por causa das muitas notícias, por causa das muitas falas, das muitas filosofias. E isso não é de hoje, não é de hoje, porque a palavra do Senhor nos traz este mesmo sentimento a respeito da própria igreja primitiva, como eles ficaram ao pensar a respeito do fim dos tempos. Bom, nós estamos em uma série de evangelismo esse segundo mês do ano, e o personagem do mês que nós estamos meditando é Timóteo. Quem está lendo aqui Timóteo, estudando 2 Timóteo? Cadê os da casa? Estão lendo, meditando? Amém? Eu queria introduzir com 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, 7 e 8. Abra a tua Bíblia. Tem crente aqui? Então diga: eu trouxe a Bíblia. Oh glória, tem outros que vão se converter em nome de Jesus, amém, aleluia. Queima não, Jesus. Profeta. Quem encontrou, diga amém. 1 Timóteo 4, você está vendo por que você precisa da palavra? Porque às vezes isso aqui falha, irmão. Aí imagina só, você fica dependente disso aqui, falhou, e agora, né? E aí é o fim do mundo, e agora? 1 Timóteo 4, 7, Paulo está falando ao seu amado filho espiritual: mas rejeite as fábulas profanas e tolas. Rejeite o quê? Apareceu. Rejeite as fábulas profanas. Ixi, aqui está meio ofensivo, mas é a tradução da réplica. E de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Tem ou não tem? Estou precisando exercitar um pouco mais. Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Diga: promessa da vida que tenho e da que há de vir. Paulo está alertando Timóteo, e não só ele, mas todos aqueles que estão tendo acesso a essa revelação, a não se deixar levar pelas fábulas. O que são as fábulas? Exatamente muito do que nós falamos aqui. E talvez você possa até ter alguma dificuldade a respeito do que acreditar e do que não acreditar, quando você liga a televisão, ou no teu próprio celular, ou no computador, e você começa a ver inúmeras notícias. Tem celular de gente aqui que não para de chegar lá no explorar a teoria de conspiração o tempo inteiro, e aí começa a ligar uma coisa na outra, e são pessoas que estão vivendo cada vez mais aterrorizadas e atemorizadas. Mas Deus te fala uma coisa, pode abaixar só um pouquinho o piano. Entenda uma coisa: o fim, ele é o fim para aqueles que não conheceram a Deus. Baixa só um pouquinho o piano, por favor. O fim é o fim para aqueles que não tiveram um encontro com o Senhor. Porque eu já vivi o meu fim. Como assim, apóstolo? Hoje nós tivemos algumas pessoas que viveram o fim delas. Pela nossa programação ficou para o próximo domingo nós apresentarmos os batizandos. Mas cadê aqueles que desceram as águas hoje? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Diga glória a Deus, diga aleluia. Estes nasceram de novo. Você pode glorificar o Senhor pela vida destes? Tivemos hoje 6 almas
6 pessoas que desceram as águas e nasceram de novo. E sabe aonde que acontece o meu fim e o teu fim? Quando você decide pôr um fim na sua decisão própria a respeito do teu futuro. Quando você diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e através de mim. Ali foi o fim para você. O fim do egocentrismo, o fim da vontade própria, o fim do sentimento de merecedor, o fim de conceitos humanos, de ideologias humanas, carnais e da natureza caída, e o começo. Mas o começo que o Senhor nos traz a partir da cruz do Calvário, não é um começo com prazo de validade, e esta é uma boa notícia. Alguém gosta de receber boa notícia aqui? Essa é uma boa notícia para você, sim ou não? A sua expressão não condiz com isso. Eu estou dizendo que há uma boa notícia, que o fim que o Senhor estabelece, o novo começo que o Senhor estabelece para mim e para você, ele não tem fim, porque é um convite à eternidade. Jesus está te convidando, você que não entregou sua vida para Ele ainda, Jesus está te convidando hoje a experimentar a eternidade. Diga glória a Deus. Quantos estão prontos para viver a eternidade com Cristo? Agora, e se eu te disser que esta eternidade já começou, irmão? Você está com medo do fim do mundo, por quê? Por que temer o fim dessas coisas, sendo que para nós é motivo de alegria, como o próprio apóstolo Paulo diz, para nós é motivo de alegria até mesmo passar por estas tribulações, porque estas leves e momentâneas tribulações produzirão o quê? Produzirão o quê, igreja? Um peso de glória? Não, irmãos, não é um peso de glória. Estas leves e momentâneas tribulações nos produzirão um eterno peso de glória. Isso quer dizer que a glória de Deus que Ele está derramando sobre a minha e a tua vida é uma glória contínua, é uma glória eterna, é uma presença que não tem fim. Ei, o Senhor já startou na minha vida e na tua vida o início da eternidade. Se alguém vive isso, glorifique e exalte a Ele em nome de Jesus. E há quem diga, me dá retorno por favor. E há quem diga, mais apóstolo, e o anticristo? Será que o Donald Trump é o anticristo? Será que o Elon Musk é o anticristo? Será que a inteligência artificial é o anticristo? Olha o que João está falando aqui em 1 João 2,18. 1 João 2,18, abra a tua Bíblia. 1 João 2,18 está dizendo: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem quem? Como ouvistes que vem quem tem Bíblia fala, anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Muitos anticristos têm o quê? Por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João 2,22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Diga, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo. Eu que disse isso, irmãos? Eu que estou falando isso, irmãos? Ainda em João, na continuação, na segunda epístola, 2 João 1,7, se puder publicar por favor, 2 João 1,7, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam o quê? Vou contar até 3, a gente lê junto, tá? Os quais não confessam, 1, 2, 3, que Jesus Cristo veio em carne. E o que mais pode seguir? Este é o enganador, o anticristo. Deixa eu perguntar algo para você. Os anticristos que aqui foram anunciados, e que aqui foram testificados, e que não estavam se falando, João não está falando aqui daqueles anticristos que estavam por vir, mas de muitos que já tinham até se apresentado. Esses anticristos paralisaram a igreja do Senhor, sim ou não? Não, não paralisaram.
E eu pergunto, por que você está com medo de um anticristo? Por que você está baseando a sua vida em eventos que muitos deles estão confusos? Confusos por causa das fábulas, confusos por causa dos equívocos teológicos e ideológicos. Porque a direção que o Senhor nos dá é a direção que eu vou te dar hoje. Jesus, segura o tempo para mim. Eu não quero liberar meus irmãos depois do horário, que a comunhão é tão importante quanto esse culto, que essa reunião. Mas eu preciso que você entenda do fundo do teu coração aí. Existe algo além das fábulas. Diga, existe muito mais além das fábulas. Não se deixe levar pelas fábulas. Não se deixe levar pelas teorias de conspiração. Não pare a sua vida por causa disso. Muitas pessoas até mesmo se deixaram levar, e outros enganadores utilizaram-se até mesmo dos eventos escatológicos ditos na Bíblia para tentar trazer uma interpretação equivocada e paralisar a ação da igreja do Senhor na terra. Porque o diabo é sutil, e Paulo já advertia Timóteo: cuidado, porque nos últimos dias vocês terão que lidar com os espíritos enganadores. O que o espírito enganador faz, irmãos? Engana, obviamente ele engana. Mas como que ele engana? Se passando por um espírito de luz. O espírito enganador, ele transmite mentira que se parece com a... Será que você nunca foi enganado por um espírito de engano? Será que eu nunca fui enganado por um espírito de engano? Bom, o que me garante isso é ser quem direciona todos os meus passos, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos. Sou eu mesmo, ou é o Espírito de Deus em mim? Todo aquele que decidir andar pelos seus próprios meios, pelos seus próprios modos, pelos seus próprios métodos, é uma presa fácil para os espíritos enganadores. Mas existe uma palavra que garante que eu não serei enganado. Sabe por quê? Porque eu já fui liberto do engano no dia em que eu conheci a verdade. Porque ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Vira para o irmão do teu lado, olha no fundo do olho dele aí, fala: você conhece a verdade? E o que ele respondeu? Ele conhece ou não? Conhece? Então estamos livres, estamos libertos. Diga glória a Deus. Diga: não vou ter medo, porque eu sou livre. Aleluia. Agora, nós temos dentro das Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós temos um mini apocalipse, porque fala de muitos eventos escatológicos. Mas eu preciso que você entenda que isso aqui não está falando de coisas apenas que estão por vir, mas também de coisas que já aconteceram. E tem muito crente que está perdido no tempo. Hoje o Senhor vai alinhar o teu tempo, em nome de Jesus. Deus vai alinhar a tua percepção espiritual, Deus vai alinhar as tuas emoções, Deus vai alinhar a tua conduta, o teu caráter, com o tempo de Deus, com o kairós de Deus. Essa é uma palavra profética que só alguns entenderam. Eu estou profetizando que Deus nesta noite está alinhando o teu relógio com o relógio dos céus. Deus está alinhando a tua vida com a vida de Deus. Deus está alinhando a sua percepção, a sua mente com a percepção e a mente de Jesus Cristo. Se alguém recebe, se expressa em nome de Jesus. Agora, o fim do mundo do ponto de vista bíblico e histórico, nós precisamos entender como que a igreja estava lidando com isso. Porque quando nós vamos para as Escrituras, em Mateus 24, há um momento em que Jesus diz assim, lá no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será... aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso me leva a entender que a salvação, irmãos, é uma caminhada contínua. Assim como o texto que eu mencionei do conhecimento da glória de Deus, de se encher do conhecimento da glória de Deus, comparando as águas que cobrem o mar. É muito ou é pouco? É muito.
Nós precisamos nos apropriar das verdades de Cristo, das verdades da salvação, mas entender que a salvação ela precisa ser mantida até o fim. Ser salvo não é apenas vir aqui à frente hoje, em nome de Jesus. Se tem alguém que não foi ainda, vai vir essa noite em nome de Jesus. Mas não é só o ato de você vir aqui, como um dia eu tomei essa decisão, e muitos de vocês, a maioria de vocês tomaram essa decisão, e dizer: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Porque a tua vida precisa condizer com a sua confissão de fé. Diga: a minha vida precisa condizer com a minha confissão de fé. Diga glória a Deus. Só que Jesus falou assim, no versículo 34 de Mateus 24: em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? Muitas pessoas levam esta expressão geração, para como se falasse de toda a era em que nós vivemos, de todo o tempo que nós vivemos, mas eu preciso desmistificar algumas coisas dos estudiosos talvez aqui da casa. Esse texto ele está falando, ele começa com uma conversa em cima de uma montanha, aonde os discípulos estão olhando para a construção, para a bela construção do templo, e Jesus fala para eles assim: olha, não passará essa geração, não ficará pedra sobre pedra, tudo isso que vocês estão vendo aqui vai ser destruído. E aí eles perguntam: quando estas coisas acontecerão? Por que que isso é relacionado ao fim do mundo, pastor Éder? Porque para aqueles discípulos, o templo ser destruído era algo caótico, e comparado, e associado, melhor dizendo, com um evento do fim do mundo. Mas você precisa se ajustar na linha do tempo, porque eles perguntam várias coisas a respeito da destruição do templo, os sinais daquele fim, e Jesus vai falar sobre também o fim do mundo. Só que inicialmente ele está falando também sobre a destruição do templo, e tudo isso que ele fala em Mateus 24, esses eventos que vão situando os crentes daquela época, e nos situa hoje também, boa parte aconteceu, e a história nos conta isso. Era meados do ano 34 depois de Cristo, quando Jesus falou sobre esses eventos, e ele disse: não passaria aquela geração, até que aquilo que ele estava falando acontecesse. E de fato, esta palavra se cumpriu, quando no ano 70, o general Titus Flávio comandou um exército, e aconteceu sim, gente, uma tribulação terrível com o povo de Deus, com o povo judeu, e o templo foi destruído. Aquilo que Jesus falou que aconteceria, boa parte aconteceu. E tem gente que está esperando algumas coisas acontecerem ainda, e estão se situando de modo equivocado quanto à vinda do Filho do Homem. Vocês estão acompanhando aqui, sim ou não? Vocês querem que eu termine logo aqui, depois a gente conversa sobre isso ou não? Posso terminar? Hebreus 8:13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Do que eles estavam falando aqui? De uma aliança que estava se findando. Muitas pessoas estão entendendo e pensando que a nova aliança, ela começa depois de Malaquias, mas não é assim. A nova aliança, ela começa depois da cruz. Por mais que exista aí na tua Bíblia um espaço entre Malaquias, separando o Velho Testamento, e os Evangelhos e as cartas seguintes do Novo Testamento, o Novo Testamento ele não começou ali no primeiro capítulo de Mateus. O Novo Testamento começou quando Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. E ali começou uma nova era na tua vida. Ali foi um convite à eternidade. Não existe outro caminho. A tua bondade,
a tua caridade, as tuas boas ações, enfim. Ser um bom filho, como o jovem rico, né, profeta Marcelo? Isso não garante a minha salvação e a tua salvação. O que garantiu a minha salvação foi a cruz. O que garantiu a minha salvação foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele tirou. Ele levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Sobre Ele, não está sobre mim. Fazer exercícios aqui, espiritualmente falando, jejuar 40 dias, isso não garante a minha salvação. Estas coisas nós fazemos por outros motivos, mas a salvação você só conquista em Jesus Cristo, e não é mérito seu, é mérito dele. Diga, a Ele a glória. E Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo que estava prestes a viver uma nova aliança, na verdade, que com o propósito da cruz, o projeto da cruz, um novo tempo se estabelece, e aquilo que era velho estava se envelhecendo ainda mais, perto de se acabar. Isso estava se referindo às tradições da lei, a uma vida pautada no que eu faço para garantir alguma coisa em Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, tem tudo a ver com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6, publica para mim por favor. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que o quê? Eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como? Vem como? À noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vês as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos do quê? Quem é filho da luz aqui? E filhos do quê? Do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? O que isso quer dizer, irmãos? Não acredite em fábulas. Não viva baseado em contos da carochinha. Seja pautado nas escrituras, na palavra e em um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque tem muito crente que está se baseando em linhas escatológicas que dizem que primeiro vão passar aí 7 anos e depois virá o fim. Outros que vão passar 3 anos e meio e então virá o fim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse dia e esta hora, aqui, as escrituras disseram que ele vem como um ladrão de noite. Ele pode voltar agora, nesse exato momento. Você está preparado? Já pensou se durante essa madrugada aqui, você vai para a tua casa depois de uma comunhão maravilhosa, depois da reunião, e simplesmente Jesus decide vir, aparece como prometido, um clarão no meio da madrugada. Isso para nós é bom, mas para muitas coisas terrenas representam tragédias, catástrofes. Mas nós estaremos sendo levados para o propósito final, para que então possamos governar com o Senhor na terra. Quem está preparado para isso? Está mesmo, irmão? Você está mesmo preparado para isso? Paulo está falando sobre o dia do Senhor. Ele vem como um ladrão, mas os crentes devem estar o quê? Atentos. Diga atenção, diga vigilância, diga eu preciso estar preparado para este dia. Eu não vou conseguir terminar. Você vai ter que vir no próximo domingo para seguir o complemento dessa mensagem. Se coloque de pé em nome de Jesus, porque o principal desta palavra eu creio que você já capturou.
Jesus. Aqueles que estão convictos em Deus, sabe, Bia, não tem medo do fim do mundo. É fim de um sistema corrompido, é fim de um mundo dominado por esses espíritos dos anticristos. Como João falou, são muitos anticristos. É só você observar os governos que estão regendo o mundo. Porém, há uma esperança da glória em mim e em ti, chamado Jesus Cristo. Então você não precisa ficar com medo e pensar o seguinte: eu vou ter que parar com os meus negócios, porque talvez a qualquer momento o mundo acaba. A qualquer momento nós podemos viver uma nova pandemia, será? Poxa, mas já estamos vivendo várias notícias de que aconteça algum tipo de recessão financeira, algum tipo de caos financeiro. Peraí, ei, para com isso. Poxa, mas o Senhor disse que eu prosperaria nesse tempo, mas parece que as notícias estão dizendo que vai acontecer outra tragédia no mundo. Para de viver por fábulas. Ei, jovem, universitário, estude. Não, eu não vou entrar numa faculdade não, porque pelas notícias não dá nem tempo. Vou esperar 5 anos de faculdade, se só falta mais 7. Não caia nesses contos. Faça a tua faculdade, passa no teu concurso público, abra a tua empresa, anda cheirosinho, para não perder a esposa, para não perder o marido aí que está por vir. Projete a tua família, não se preocupe, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer, e esta é uma boa notícia. Porque a promessa que existe para mim e para você é de que quando Jesus chegar, fala para o teu irmão assim, fala: quando Jesus chegar, com Ele eu vou reinar. A Bíblia nos fala que Jesus virá para governar, e Deus mostrou para o profeta Daniel que o último governo estava por vir, e todos os outros governos que foram anunciados na visão de Daniel foram comprovados pela história. Nós estamos vivendo verdadeiramente as vésperas do governo eterno de Jesus Cristo. Mas sabe como é que um governo começa? Vou falar para você, segundo algumas histórias, os reis, os imperadores daquela época enviavam seus exércitos para sitiarem cidades, para tomarem territórios, e depois que os territórios eram tomados, aí o rei chegava para implantar o seu palácio e para consolidar o seu governo. Você sabe quando que o reino de Deus chegou? O reino de Deus chegou desde que Jesus se estabeleceu como homem na terra e inaugurou o seu ministério público. Diga: o reino de Deus chegou. E só um spoiler da pregação do domingo que vem, quando os apóstolos perguntaram assim para Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado: e aí, quando é que vão acontecer esses eventos? Jesus disse assim para eles, literalmente: não se preocupem com esses eventos, isso aqui é pormenor. Simplesmente preguem o evangelho do reino até os confins da terra. O reino de Deus já começou, através de mim, através de você. Ei, homem de Deus, comece a reinar e a governar por Cristo lá na sua casa, manifestando os princípios, valores espirituais na sua casa. Esposa, seja uma mulher sábia, como Provérbios 31 fala. Ei, filho, seja um filho obediente, como a palavra do Senhor diz, como primeiro mandamento com promessa. Empreendedor, empreenda. Terça-feira você vai vir para cá e vai ser capacitado por meio de testemunho o pastor Sérgio. Você vai empreender, você vai prosperar, os teus negócios vão avançar, os teus negócios vão deslanchar. Não viva por fábulas. Desenvolva a tua salvação enquanto você reina em vida. Desenvolva a sua salvação enquanto você manifesta a glória do Senhor na terra. Quantos estão preparados para isso? Eu quero que você levante suas mãos aos céus, feche seus olhos e comece agora a desfrutar de todas as verdades do Evangelho. Comece agora a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ti.
O reino de Deus chegou. O Senhor está reinando através da sua vida. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está na tua casa, Ele está na tua empresa, Ele está lá na tua faculdade. Chegou o tempo de viver segundo a agenda dele aqui na terra. Manifeste o reino de Deus por onde você passar.